pelo YouTube do Cine Cipó. Iniciei a gravação agora, tá, gente? É a hora que vocês tiverem. Mas posso falar já, gente? Pode. Gente, boa tarde. Eu estava falando boa noite, mas é boa tarde. Eu sou o Cidálio, coordenador do projeto CineB Solar, um projeto do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco Região, em parceria com a gente da Brazuca, que há 14 anos levando o cinema brasileiro para as periferias da cidade de São Paulo e das periferias da região de Osasco também. Hoje aqui, para participar da live, nós temos aqui a Escola Leopoldo Santana e as coordenadoras pedagógicas aqui, que é a Tatiana e a Lilian, estão as duas aí, já conversei com elas, né? Também está aqui, daqui a pouco eu vou passar a palavra, que é o Marcelo, que é o diretor do sindicato e responsável pelo departamento cultural do sindicato. A minha sócia, que é a Cíntia, diretora executiva da Brazuca, e também o diretor do filme, dono de casa, o Anderson lá do Beco. Não é isso, Anderson? E o Eduardo, que é o nosso jornalista, que está dando todo o suporte aí e vai fazer a reportagem para o blog depois. E aí eu mando o link da matéria para vocês, ok? Vai ser uma live hoje, é a primeira vez que nós estamos fazendo com essa escola. Eu já fiz várias sessões nessa escola, eu fiz 2 sessões, um com o filme Que Horas Ela Volta, depois eu fiz com o Selvagem, levei toda a equipe do filme para fazer um debate, foi super legal, e uma escola que tem uma parceria, e eles também foram no lançamento do filme do Bacurau, que nós lotamos 3 salas no Sindicatos Bancários, que nós fizemos a pré-estreia, uma das pré-estreias foi nos Sindicatos Bancários, e aí lotou o sindicato, e eles foram com ônibus lá também, lotou uma sala também, então a gente tem uma parceria aí, e eu agradeço aqui em nome do diretor, que é o Helder, que é um parceirão da gente, e sempre tem essa parceria com a gente. Vou passar a palavra agora para a Cíntia, para o Marcelo, vamos lá? Vamos falar para o Marcelo, Cíntia, que hoje é aniversário do sindicato, que completa 98 anos, que há 14 anos é um parceiro da gente aqui. Então, Marcelo, parabéns aí para toda a diretoria. Eu também já fui diretor também uma época. Uma categoria aí que vale a pena participar e comemorar hoje os 98 anos. É com você, Marcelo. Obrigado, Cidade. Muito obrigado. Estamos fazendo 98 anos. É uma história aí que é escrita por milhares e milhares de bancários. Como você também participou, escreveu essa história importante da democracia e da luta dos trabalhadores no Brasil, esses 98 anos. Obrigado, Cidário. Bom, sou Marcelo, sou secretário de Cultura do Sindicato das Bancárias, dos Bancários. Nós temos essa parceria com o CineB, como o Cidário falou, há mais de uma década, né? E eu gostaria muito de, nesta tarde de hoje, agradecer a presença de vocês, celebrar, junto com vocês, a 7ª arte, né? O cinema brasileiro, que conta a história do nosso povo, né? O cinema, a arte, é a identidade, a cultura do nosso povo, né? É o que nos dá sentido, é a alma do nosso país, do Brasil. E então é muito importante esse projeto que leva a cultura, leva o cinema para os 4 cantos da cidade de São Paulo, para Osasco, em várias regiões, em locais ainda, infelizmente, apesar do Brasil ser um país muito rico, o Brasil, 8ª, 9ª economia do planeta Terra, na cidade de São Paulo, que é a principal cidade do país, ainda tem gente que não teve experiência com a 7ª arte, não teve experiência com cinema, uma sala escura, assistir um filme de forma coletiva, chorar, se emocionar, dar risada juntos, né? A pipoca, seu Antônio, enfim, todo esse clima, esse ambiente de assistir um filme, né? Essa experiência, por incrível que pareça, século XXI, o CineB é a porta, né? É a chance, a primeira experiência de muitos
paulistanos e paulistanas, moradores aqui da nossa cidade. Então, é um projeto que a gente tem muito carinho, a gente fica muito feliz, agradece muito aqui o Cidálio, a Cíntia, por terem ajudado e por terem pensado esse projeto que hoje a gente coloca como uma prioridade do sindicato. Então, é isso. Nós aqui no sindicato somos trabalhadores, trabalhadoras, trabalhamos em agência bancária, nos bancos, fazemos muita luta, gente, por salário, por emprego, por direitos, né? Mas também da categoria bancária, né? Mas a gente não tem um olhar só corporativo. Por isso o projeto CineB, o projeto Travessia, que tira crianças da rua, né? A gente está com o Bancário Solidário, com doação de alimentos para esse momento urgente do país, que muita gente está desempregada, passando necessidade. Então, é uma luta em defesa dos bancários e bancárias, mas é também um olhar para a nossa cidade, um olhar para o nosso país, sobretudo nesse momento que também a gente precisa defender algo muito importante. Mesmo numa sala virtual, se a gente pode se reunir, se a gente pode falar do nosso país, é porque ainda existe democracia. E essa também é uma luta desses 98 anos do sindicato, é uma luta por liberdade, igualdade, justiça e democracia. Então, queria deixar essa mensagem para vocês e sejam bem-vindos aqui. Obrigado pelo convite. E os estudantes, as estudantes da Leopoldo Santana, a gente fica muito feliz de novo participando. Já participaram, né, Cidade? Participaram já outras oportunidades, novamente aqui conosco, né? Vocês que dão a razão do cinema, né? Para o diretor Anderson, e para nós também que elaboramos, que apoiamos esse projeto. Eu gostaria de falar inicialmente, deixar essa mensagem, essa reflexão, Cidade. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você. Obrigado você, Marcelo. E agora eu vou passar a palavra para a Cíntia. Cíntia, o CineB, no dia 20 de junho, completa 14 anos. O que você tem a me dizer sobre 14 anos? E fala um pouco dos outros projetos que você também coordena na Brazuca. A gente coordena, né? Mas você está à frente. Olha, Cálio, né? Cidade Marcelo, eu tenho a dizer que a gente está ficando mais velho. Mais maduro. É verdade. Com essa... Mais, né, gente? Estou falando da velhice, mas é entender que isso significa que é um projeto que faz a diferença, que está fazendo, né, que está cumprindo o seu objetivo. Acho que a Tatiana colocou aqui, inclusive, para a gente, dizendo que enquanto você falava, Marcelo, que teve uma família que teve a primeira experiência de assistir cinema através do CineB, na sessão que a gente fez do Que Horas Ela Volta, na escola. Então, que lindo! Tatiana colocou aqui, né, que a Tatiana você é diretora? A Tatiana é coordenadora pedagógica. Coordenadora pedagógica. Obrigada, viu, Tatiana, de compartilhar. Então, assim, eu acho que por um lado, né, o Marcelo vem acompanhando a gente, e todo o nosso trabalho no Cidálio, a gente, nesse período, todo o nosso trabalho é também para essa palavra que o Marcelo colocou tanto, que é tão importante para o sindicato e para a gente, e acho que para nós, né, para nós, cidadãos brasileiros, que é a tal da democracia, que é a liberdade da expressão e o democratizar. Quando a gente fala em democracia, além de pensar em acesso, que eu acho que é uma das palavras principais, por isso que fala dessa possibilidade do acesso do audiovisual, mas é esse acesso pleno, né? Então, como que a gente faz com que as pessoas tenham acesso ao audiovisual brasileiro, se não para salas convencionais do cinema? Aí no cinema hoje é caro, hoje na pandemia nem dá para ir porque está fechado, né? Então, a gente teve que se reinventar, e a ideia é trabalhar nesse foco, assim, como o Marcelo também trouxe, muito bem colocado, né? Somos uma economia tamanha no mundo, e mesmo assim a gente fala dessa distinção, desse abismo, né? Desde do acesso aos bens culturais, às atividades de forma geral, né? A distância na própria educação, né? Eu estava dando uma palestra ontem para um grupo de professores de Pernambuco, e eles me falavam que essa diferença, assim, das escolas rurais, das escolas do município e das escolas também, inclusive tinha aldeia indígena ali perto,
Então, do quanto... E a gente falava do ODS, né? Do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 4, que é a educação de qualidade. Como é que a gente faz com que isso aconteça, né? Como é que a gente propicia isso? Porque tudo isso está dentro do processo democrático, né? Do acesso. E aí passa por políticas públicas, passa pela nossa ação como ser social na nossa sociedade, como realizador de filmes, né? No caso do Anderson, como artistas, e nós como produtores aí fazendo essa mediação entre quem realiza e o público. E aí, nesses 14 anos, né, isso que eu ia colocar, a gente fica muito feliz do projeto existir, mas acho que eu ficaria mais feliz na hora que eu falasse o CineB não precisa mais existir, do jeito que ele existe. Porque significava que a gente conseguiu acessar a democratização, né, Cidálio, como um todo. Então, o CineB talvez não fizesse mais sentido dentro dessa história de democratizar, porque as pessoas poderiam ir e vir, ir para a sala de cinema, ter acesso. Já pensou? Toda escola ter uma sala de cinema que as pessoas podem assistir, barata, ter um Seu Antônio com pipoca para todos os lugares, né? Se a gente conseguisse chegar nesse lugar, eu acho que nosso trabalho é para isso. Nosso trabalho é para que o CineB ele se reinvente, que ele vire um outro projeto, que seja um projeto de inovação, de sei lá do quê, mas a nossa proposta... E, infelizmente, a gente não conseguiu chegar nisso ainda, né, Marcelo, nesses 14 anos de CineB, bem como o sindicato também, né? 98 anos de trabalho, a gente ainda tem que ter ali porta-vozes e pessoas que estão à frente para pensar uma situação igualitária, de justiça. Então, assim, a gente fica tentando olhar para o nosso avanço enquanto humanidade, né? Enquanto sociedade, né? Exato. E acho que é uma reflexão assim para a gente colocar. Eu, de qualquer forma, também eu fico muito, muito feliz de compartilhar dos ideais e do sindicato, das pessoas que estão à frente do sindicato. Fico muito feliz dessa data, não lembrava que eram os 98 anos hoje. E é uma data importante, né? Um marco, assim, quando a gente completou os outros aniversários do sindicato, quando fez 90, né? Que teve toda uma história de olhar para o nosso passado. Isso é importante, né, gente? E o cinema faz isso. O cinema carrega a nossa memória. E um povo sem memória, sem passado, como é que a gente consegue saber quem somos se a gente não tem esses documentos de registros, né? Então, quando a gente assiste um filme, quando a gente lê um livro, quando a gente acessa essa parte cultural, a gente está acessando a nossa memória e a memória do nosso povo. Então, por isso que é importante que nós, brasileiros, façamos nossos filmes e não olhar de fora para o que a gente é, né? Inclusive, eu convido os alunos aí presentes, professores, para, de repente, agora, né, vocês próprios também produzirem conteúdos, informações. Acho que hoje em dia, com tanto acesso, né, celular, eu acho que aí o Anderson vai trazer um pouco da experiência dele como realizador de filmes, enfim. A gente está no momento de democratização também dos meios de comunicação, já que com o celular a gente consegue editar, fazer filme, tá aí o TikTok para mostrar isso, né? Enfim, a gente também está num outro momento da produção. Então, tudo isso para dizer para vocês que eu fico muito feliz de estar aqui hoje de maneira remota, né, com vocês, a gente poder se encontrar. O grande questão para o CineB foi a gente se redesenhar, né, Cidálio? Entender como é que o CineB ia acontecer dessa forma. Então, a gente hoje tem essa ação online que a gente está fazendo com vocês hoje. Fico muito feliz aí de todos participando. Temos também uma versão que a gente chama de Cine Solar Janela, que a gente exibe o CineB Solar na janela, que a gente exibe o CineB através nos conjuntos habitacionais populares, através das fachadas dos prédios, e também a gente tem uma versão drive-in do CineB, que é o Cine Autorama, o CineB Autorama, que as pessoas vão de carro assistir. Depois a gente avisa, né, Cidade, quando entrar em cartaz o CineB Autorama. Manda um convite para todos. Então, ou seja, são formas para fazer com que a democratização, para que o acesso, para que o cinema e a arte cumpram a sua função, né? E a gente ajuda nessa ponte. Então, quero agradecer aqui a presença dos professores, das coordenadores, das professoras, dos estudantes. Marcelo, obrigada aí por mais um aniversário juntos aí. Parabéns para o sindicato, você representando, né? E o Eduardo também, que está aí acompanhando a gente, né? Essa parte de operação toda com a gente, é o jornalista. Depois ele vai fazer uma matéria bem bacana. E também o Anderson com o filme que a gente vai assistir já, né, Cidálio? Exatamente, Cíntia. Cíntia, obrigado, viu? Marcelo também. Agora eu vou passar a palavra para a Tatiana, que é a coordenadora pedagógica da Escola Leopoldo Santana. Tatiana, está me ouvindo? Ou a Lília? Então, as duas coordenadoras. Tatiana? Esse fundo ficou bom, viu, Cidade? Parece que está no... A Tatiana está por aí?
Oi. Oi. Tia. Bem na hora que vocês nos chamou, a nossa internet oscilou aqui. Não, quem tá falando é a Lília, né? Isso, eu não estou conseguindo vê-los, porque ainda não restabeleceu todo. Agora sim, agora eu Você consigo tá falando da ver. internet da escola, né? Isso, a internet da escola, ela está oscilando demais. Em alguns momentos a gente não consegue ouvi-los, tá? Mas Fica estamos aqui, tranquilo, né? A gente entende, viu? tá bom. E qual foi a pergunta que você fez? Não, você faz uma abertura agora, o que você acha da experiência de ter levado o cinema aí na escola e essa experiência de ter online também. Eu aproveito, me fala qual que é uma sala de cinema mais próximo para os alunos aí, né? É Capão Redondo, né? Isso, aqui no Capão Redondo. Tá. Eu acredito. Desliguei seu. Eu acredito que seja do Shopping Campo Limpo, é Cinépolis. Vocês conseguiram me ouvir? Aqui está oscilando bastante. Mas eu creio que seja a Cinépolis, que fica aqui no Shopping Campo Limpo, é a mais próxima da escola. Inclusive, é bem frequentada. Cine Araújo, isso. Obrigada, Alisson. Cine Araújo, no Shopping Campo Limpo, é a mais próxima da escola, inclusive bem frequentada aqui pelos alunos que a gente atende aqui da nossa região. Que legal. O preço não é tão acessível, mas, assim, dentre as opções que eles têm, ainda estudante paga meia, né? Eles fazem algumas promoções aí durante a semana, ainda é um pouco acessível para o pessoal aqui que mora na região do Capão Redondo. Legal. Então, agora você aproveita e fala a tua experiência de ter levado o Cine B aí 3 vezes na escola e outra vez vocês foram até o Sindicato Bancário numa pré-estreia. Então, eu ia até comentar, ontem, né, quem tem rede social, ontem é dia do TBT no Instagram, e eu fui marcada em 2 fotos no dia que nós fomos assistir Bacurau, lá no centro, no Sindicato dos Bancários, se não me falha a memória. Isso, exatamente, Martinelli. Isso, foi assim, foi uma experiência muito bacana, primeiro por levar os alunos até lá, né, eu acho que, infelizmente, a gente que é uma escola aqui de periferia, nós temos pouco acesso a outras fontes, né, a gente tem pouco acesso a outros lugares, principalmente voltados à cultura, pelo que falaram aí, o preço, distância, e não se sentir confortável no lugar também é uma coisa que os nossos alunos questionam bastante. E eu lembro, Cidálio, que naquele dia acabou a sessão por volta de umas 10h30, e eles quiseram ficar andando ali ao redor para conhecer a região do centro, porque eles não iriam. E eu lembro que eu estava com o Helder, que é o diretor aqui da escola, a gente se olhou assim e falou, e agora? Aí, quer saber? Já estamos aqui, os pais já vão surtar mesmo porque tá tarde, vamos deixar eles andarem. A gente ficou passeando lá, mostramos o prédio do Banespa. Isso era mais de 10 horas da noite, viu? Chegamos mais de meia-noite na escola, quase 1h da manhã. Tinha pai, assim, querendo bater com a gente, enfim. Mas valeu a pena. E marcou tanto que 2 anos depois, né, praticamente, eles ainda postam isso nas redes sociais, falando que saudades desse dia, que experiência bacana. Ah, mas vai ter mais, viu? Quando o Bacurau foi transmitido na TV, quando, né, começou a se popularizar melhor, eu achei muito bacana eles comentando aqui, mas a gente já viu. Mas eu já conheço. E é um tipo de filme que eu acredito que se a escola não leva, se a escola não tem esse acesso, não é o tipo de filme que eles chegam no cinema para assistir, né? Então, assim, tanto Que Horas Ela Volta, que foi o que vocês passaram aqui na primeira vez, aquele documentário sobre o Grêmio Estudantil e sobre as ocupações das escolas, que eu consegui acompanhar mais de perto porque eu já era professora, mas que para eles ainda era uma novidade, muitos nem sabem que realmente como aconteceu e o que aconteceu. Eu acho que em 2019 o tema da redação do Enem foi a democratização do cinema, e eu acho isso muito importante porque foi o ano que os alunos foram até lá, eles citaram isso, eles falaram sobre o Cine B nas redações. Então, eu como professora, eu fico muito feliz dos meus alunos terem essa oportunidade, agradeço aqui em nome da escola
pela parceria, pelo convite. As 2 sessões que tivemos aqui foram cheias, né, lotadas, um sucesso, saudade daquela pipoca. A última Estavam falando até demais, viu, Tatiane? até demais. Foi, inclusive... Eu tô falando, viu, gente? Não tô falando uma coisa negativa, não, viu? Foi, inclusive, a que veio a família. A família que eu citei no comentário, ela não é daqui da comunidade, mas os filhos não estudam aqui na escola. Eles passaram, viram o estacionamento aberto, viram a movimentação, perguntaram o que estava acontecendo, a gente explicou que seria uma sessão de cinema, e a menina pediu para vir. Se ela poderia vir, porque ela nunca tinha ido ao cinema e porque ela não tinha condições. E a gente deixou e veio, pai, mãe, filho, irmão, veio a família inteira. Então, acho que são pequenas coisas que para mim é algo simples, né, mas que para eles teve um significado maior. E eu acredito que o projeto, que a escola, que aquele dia marcou de alguma forma. Muito bem, Tatiane, fico feliz com essas palavras aí tão bonitas, viu? Gente, agora eu vou passar a falar. Você queria fazer um comentário, Marcelo? Não, é só, desculpa interromper, porque é tão bonita a mesma história, tão importante, tem que registrá-la. Eu sei que você faz isso muito bem, mas... Tá. E está sendo gravado aqui, nós vamos colocar tudo na matéria, viu, Marcelo? Fica tranquilo. Mas tem que fazer isso mesmo. Viu? Agora eu vou passar a palavra para o Anderson. Anderson, obrigado aí pela presença. Você não conseguiu, nós exibimos o filme em 2019, mas você não teve condições de ir, por questão logística. Mas agora estamos aqui, quem sabe a gente exibe também, e volta tudo normal, né? E a gente volta a exibir aí. Parabéns pelo curta, fez muito sucesso no CineP, e agora fazendo sucesso no CineP Online. E fala um pouco da sua trajetória também, fica à vontade aí, tá? Maravilha. Eu, desde muito pequeno, muito criança, sempre tive uma inquietude, porque eu sempre fui um aluno que a escola me considerou hiperativo, né? Eu não era um aluno de fazer grandes algazarras, mas eu tinha um problema muito sério para a escola convencional, que eu gostava de conversar, gostava muito de falar. Isso era um problema para a escola, que prefere que os alunos, em regra geral, estejam em silêncio, apenas ouvindo seus professores, né? Desde pequeno, eu sempre tive uma aflição com isso, e entendia que a falta de diálogo na escola também resultava numa dificuldade de aprendizado dos alunos, por conta da impossibilidade de expressar as perguntas que, de fato, eles traziam da escola, da sua vida, da rua, do mundo, da sua família, da igreja e do seu núcleo de amigos, né? E aí, então, foi que eu comecei a refletir sobre isso durante todo o meu período de vida escolar tradicional. E quando eu fiquei adolescente, eu entrei para o grupo de teatro e comecei a trabalhar com teatro. Depois do teatro, comecei a dar aula de teatro para criança. Foi aí que eu descobri que, muitas vezes, escolas chamam professores ou oficineiros de teatro, achando que o professor pode trabalhar uma possível timidez nas crianças, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com teatro dentro da escola, eu descobri a grande questão, que as crianças na escola, elas não são tímidas para fazer nada. Elas são, na verdade, intimidadas. Porque quando eu comparava quem eram as crianças na hora do recreio e quem eram as crianças dentro das salas de aula, eu percebia que existia um grande vão de diferença entre a sua capacidade de se expressar espontaneamente e a sua capacidade de se expressar dentro de sala de aula. Foi então que eu comecei a usar o teatro como recurso didático, dando voz cada vez mais às crianças e criando um projeto de filosofia, onde as crianças pudessem criar teorias e responder a perguntas históricas, como por que o cravo brigou com a rosa, quem é Dona Chica, por que eu atirei o pau no gato, por que todas as cores têm um nome e só o laranja tem nome de fruta, ou por que todas as flores têm um nome e só a rosa tem nome de cor. E aí as crianças tinham uma ânsia de acertar a resposta. E aí eu comecei a dizer, vocês não precisam acertar, é preciso que vocês inventem. O mundo não tem essa resposta. E quando elas se viam responsabilizadas por criar uma teoria, elas se empolgavam, porque pela primeira vez a escola dava a ela a possibilidade de uma expressão sem uma tutela
de uma resposta certa ou errada. E aí a gente despertava a criatividade das crianças e fazia o negócio acontecer de uma maneira muito vibrante. No ano de 2002, eu fiz um espetáculo de teatro onde existiam 2 irmãos gêmeos que faziam muitas cenas. Aí, no dia do espetáculo, os 2 irmãos faltaram. E aí a peça foi um caos, porque não teve como fazer nada daquilo que a gente tinha planejado, porque a peça falava sobre clonagem e brincava com várias entradas e saídas dos 2. E quando os 2 não foram, isso se tornou impossível. Eu só não fui vaiado porque era uma peça escolar. E eu me senti muito frustrado naquele dia. E naquele dia, na hora de dormir, eu pensei assim, o que eu poderia fazer da minha vida para que eu nunca mais sentisse isso? Essa sensação horrível de estar dependendo de um ator ou do pai do ator e ele resolveu ir para a praia porque o tempo estava bom e não ir na apresentação de sexta-feira à noite. E aí eu falei, se eu filmar, eu acho que eu resolvo isso. Porque se o cara faltar no dia da exibição, o filme já está lá pronto com a imagem feita. E aí foi nessa brincadeira bem bobinha que eu comecei a, em vez de fazer teatro, filmar as crianças e criar curtas-metragens. Criei gosto, comecei a fazer isso em 2004. Aí em 2007 eu ganhei o meu primeiro prêmio com um filme chamado Festa Surpresa. E de lá para cá já são 18 prêmios assim, em festivais de cinema, com outros 7 filmes meus produzidos, sempre com a presença e o protagonismo infantil, com crianças falando textos que não são baseados em roteiros escritos por adultos, já que o texto eles sempre criam na hora. Por isso, as crianças são tão espontâneas nesse processo de atuação. Muitas vezes elas estão interpretando a visão que elas têm daquele personagem. E como criança sabe brincar de faz de conta, logo o negócio fica bem interessante. Eu acho que você está sem microfone, Cidário. Obrigado, Anderson, pelas palavras. E eu ia fazer uma pergunta agora do filme, mas eu vou fazer depois, porque senão quem não assistiu perde todo barato, né? Gente, podemos exibir o filme já? Agradecer também, apresentar a minha amiga aqui, a Rosa. Obrigado, Rosa, estou vendo você aí. E todo mundo que está aí na live presente, os alunos principalmente, né, gente? A próxima sessão, eles vão organizar a sessão, esses alunos que estão participando aqui vão organizar a sessão na escola. Vamos exibir o filme? Depois do filme, a gente faz um debate com o Anderson, ok? Eduardo, vamos lá? Vocês não foram pra escola, não? É que a gente estuda de manhã. Posso brincar aí com vocês? Brincar com a gente de casinha? Meus amigos foram todos pra escola. Eu só deixo você brincar se você for lá na casa da Luzia buscar uma toalhinha que tá pendurada no varal dela. Lu, vou ter que ir de bicicleta. Ô, dona Luzia! O que você quer, moleque? Eu vim buscar um paninho que tá no varal. Ô, Pedro, pega esse paninho que tá aí no varal. Uai, que paninho é esse? Não sei, foi a Rayane que mandou pegar. Tá, vou lá pegar.
aqui, ó. Mas pra que você vai precisar disso? É pro telhadinho da casa. Segura aqui a boneca. Vai ficar bonitinho, você vai ver. E agora, eu posso brincar com vocês? Mas por que você quer brincar com a gente? Uai, porque meus amigos foram pra escola, eu não tenho ninguém pra brincar. E você vai querer brincar de casinha? Uai, se vocês deixarem. Então você vai ser o papai. Tá bom, então o que o papai faz? O pai sai pra trabalhar, depois volta e pede jantar. Ué, mas eu vou trabalhar onde? O que você quer ser quando crescer? Quero consertar carro. Pronto, você vai trabalhar numa mecânica. E onde vai ser a mecânica? Pode ser aqui no lugar do Vilatrol. Ah, aqui é a garagem, né, Rayane? Ah, pode ser ali no banquinho. Lá é legal. Elane, me dá um lençol aí. Vem, me ajuda. Ai, como é que eu vou trabalhar aqui? Ah, você fica aqui sentado. Quando alguém aparecer com o carro, você conserta. Ah, e quando não vier ninguém? Fica aqui sentado lendo livro de carro. Ah, e se não vier ninguém? Você fica desempregado. Ei, tá com problema no carro? Problema de quê? Você quer que conserte o carro ou você quer que não conserte o carro? O que você tá fazendo aqui, Eric? Tô brincando de casinha, eu sou o papai, eu tô trabalhando aqui. Quem falou que o meu carro tá quebrado? Não é quebrar de verdade, você vem aqui pra gente, quando você brincar de consertar o carro, pra você brincar de casinha. Como é que faz isso? É só colocar o carro aqui em cima, vai, me ajuda. Esse carro tá com problema de vela, viu? Que vela de aniversário? Claro que não, né? Vela de carro, hein, Kelmy? O que dá pra fazer? Ah, vai ter que consertar, custa 10 mangos. Que 10 mangos? 10 mangos eu compro 5 papagaios. Então o carro vai ficar com defeito. Tira o meu carro daí que eu não quero mais não. Até mais, querido, volte sempre. E aí, como é que foi? Não, o cara vai trazer esse carro aqui e aí ele falou que não vai consertar, porque era caro demais. Falei 10 mangos. E é assim mesmo. Já quer desistir? Tá, mas se eu desistir eu vou fazer o quê? Já sei, você pode ficar cuidando das crianças enquanto eu vou trabalhar. Mas aí, o que tem que fazer? Ah, é facinho. É só você varrer a casa, deixar a casa limpinha, dar comida para as crianças e fazer comida para todo mundo. Tá, e você? Vai ser o quê? Eu? Eu era dona de casa, agora vou ser veterinária. Tá bom, eu vou ser dono de casa. Eu não vou falar, não. Boa tarde, menina. Boa tarde, filha. E você quer comer o que hoje? Nada. Nada? Ó, tem que comer pelo menos uma sopinha. Sopinha de quê? Ah,
pode ser sopa de banana, mexerica, limão, vegetais, essas coisas. Muito bem. Quando termina a sessão, eu falo assim, gostaram, pessoal? Mas eu não prestei atenção. Gostou, Luiz Cláudio? Tô vendo que você estava aí toda hora. Gostei. Muito bom. Pela cara, estava meio animado. Quer fazer alguma pergunta já, Luiz Cláudio? Você? Eu queria dizer que nós tivemos também uma experiência com o CineB, né? Na escola que eu estava trabalhando, lá no Samuel Weiner. Ah, verdade. Tivemos uma experiência muito boa lá. Uma pena eu levei até um ator, né? Foi o filme... eu lembro, acabou. Eu estou tentando lembrar também o nome do filme. Foi em 2016. Que era com o Tony Han, o Lázaro Ramos. Peraí. Mas enquanto você acha aí, só para falar um pouco sobre essa experiência, né, que a gente acaba tendo dentro da escola, né, e o Lado Beco falou uma coisa muito interessante, que é uma das coisas que nós procuramos, né, trabalhar muito dentro da escola com trabalhos de atividades culturais, né, e à medida que o celular ele começou a ser muito utilizado dentro da escola, a gente acabou criando também, né, sessões de filmes, né, pequenos filmes que eles produziam, né, e a gente abria para fazer sessões, tal, e junto com isso aí a gente conseguiu implementar, né, a questão mesmo de leitura, de pesquisa, né, foi um trabalho muito bom, produtivo, que nós tivemos dentro do ensino médio, porque é uma escola tem ensino fundamental, mas tem médio, né, que era o nosso maior número de alunos. Então, isso trouxe para nós, né, um conhecimento para nós, no sentido de quando você abre para que o aluno produza, até mesmo aquele aluno que às vezes o professor não dá nada para aquele aluno, fala, esse aluno é um traste, só me atrapalha, só aquele ali, então ele se sobressai sobre a grande maioria, porque realmente, né, ele tem uma outra necessidade de ser trabalhado, né, de ser, no caso, orientado. Então, muito interessante essa produção, né, e essa possibilidade de nós cada vez mais implementarmos isso no espaço escolar. Legal? Passa a palavra aí. Muito bem, Luiz Cláudio. O filme que nós vimos lá foi Tudo que Aprendemos Juntos, do Sérgio, que é o diretor do filme, e nós levamos o Kaique, um dos atores principais do filme, fizemos um debate, ele subiu no palanque, nossa, lotado, foi ótimo. Foi muito bom, muito bom. Obrigado pela lembrança, viu? A gente faz muita sessão e não vai lembrando de tudo. Né? Sim, que é muito grande, né? Muita Vamos voltar nessa escola aí, depois vamos fazer uma live com eles também. Tá certo. Ótimo, obrigado, Luiz Cláudio. Quem mais, pessoal, fazendo pergunta, vou deixar os alunos agora. Cadê os alunos? Eu tô vendo aqui o Felipe, tô vendo aqui o Alisson. Quem mais? Tatiana, me ajuda aí, ver quem tem os alunos aí fazer perguntas. O Alisson, ele é presidente do nosso Grêmio Estudantil. Opa, nós temos que apresentar ele no começo. Aparece aí, Alisson. Oi, gente, boa tarde. Oi, Alisson, tudo bem? Luiz. Você é daquela turma que foi eleito quando nós levamos uma sessão lá? Que dia que nós levamos uma sessão, ia acontecer a votação, não sei se foi Não, aquela era a chapa Conexão, o mandato deles acabou em março,
O Alisson, ele representa, é o presidente da chapa que ganhou esse ano. Ele representa aí o Grêmio Estudantil de 2021. Alisson, parabéns aí. O que precisa da gente aqui, da Brasil, dos sindicatos bancários, vamos aí. Depois eu vou passar meu contato para você também, tá? Chapa Inclusão. Legal. Bem, vou sim. Já tenho uns planos em mente. Ah, ótimo, ótimo. Eu vou até te convidar para um debate, nós vamos fazer no dia 26 com a cineasta Tata Amaral, e eu vou reunir alguns jovens da periferia de São Paulo que mexem com produção, ou que participam de alguma coisa, para entrevistar a Tata Amaral. E eu vou ver se eu vou fazer esse convite para você depois, tá? Tá ótimo. Você tem alguma pergunta, Alisson? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Você quer fazer alguma pergunta? Não, por enquanto ainda não. Só queria dizer que o filme foi muito engraçado, eu dei bastante risada. Ah, legal, ótimo. Vamos lá, gente, quem mais? Vamos lá. Rosa, quer fazer alguma pergunta? Ah, tá sem som, né? Agora. Ele falou que as crianças vão criando texto. Nesse filme também foi assim? Sim, em todos os filmes do Lado B, as crianças criam os textos que são falados. O que eu produzo junto com elas é o roteiro, ou seja, a história que vai ser contada com começo, meio e fim, mas esse roteiro não está associado aos diálogos. Então, eu, por exemplo, chego nas crianças e falo, eu queria que vocês montassem nessa árvore aqui uma brincadeira de casinha. E as crianças vão lá, montam o cenário, porque ninguém melhor do que elas para imaginar, dentro de uma comunidade, como é que elas improvisam uma brincadeira de casinha. Então, muitas vezes, plasticamente, você vai olhar e falar assim, não, isso não está bem produzido. E essa é realmente a ideia, né? Porque a verossemelhança, para mim, é o mais importante para a gente fazer o registro daquele local e daquela brincadeira. Em seguida, eu chego e falo assim, então, vocês três vão estar brincando, e aí vai chegar um menino e vai fazer uma proposta para poder brincar com vocês, porque os amigos dele não estão aqui. E aí vocês vão falar assim, mas você vai brincar de casinha, não sei o quê, babá, e aí vamos ver como vai ficar esse diálogo. Aí eles vêm, eu falo 3, 2, 1, vulgo, luz, câmera e ação, aí a cena começa. Aí a cena é feita inteira em plano sequência, e aí eu tenho a percepção de que palavras eles usaram, aí sim eu começo a produzir em cima do que eles falaram. Sabe aquela hora que você falou tal coisa? Então agora fala olhando para ela aqui. E aí eu vou produzindo em cima das falas que eles tiveram no primeiro take, em primeiro momento, né? Muitas vezes eu uso esse take, porque tem crianças que não conseguem repetir tão espontaneamente, né? Mas como você está com uma câmera só e você fica virando aquele take inicial, muitas vezes não dá para usar. Às vezes eu uso o áudio do take original com a imagem do take perfeito do ponto de vista de enquadramento, né? E aí a criança meio que já se dupla ali mesmo no set. Mas assim, então, Rosa, o que eu quero dizer é a palavra em si é construída pela criança naquele momento, mas a ação proposta é sugerida por mim. Muito legal. Parabéns, né? Ficou bem divertido. Que bom, obrigado. Muito obrigado. Bacon, você só trabalha só com as crianças ou você depois, vamos dizer assim, o juvenil, o adolescente, você também trabalha mais ou menos nessa linha também de produção para que eles também possam interagir conforme as crianças? A gente sabe que as crianças elas têm um imaginário, né, tudo, e acredito que o adolescente, de repente, ele já vai um pouco mais além. Como é que você trabalha isso? Eu diria para você o seguinte, meu querido Luiz. Lembra do Falcão, jogador de futebol de salão? Sim. Pois é, eu sou como o Falcão do futebol de salão. E as crianças são como o futebol de salão. Sim. Os adolescentes é como se fosse futebol de campo para o Falcão, entendeu? Eu até faço trabalhos com eles, eu tenho um canal dedicado a eles, assim, tem 30 filmes produzidos num canal no YouTube chamado Senzala. Só que é o seguinte, esse canal, ele é dedicado majoritariamente aos adolescentes. Porém, eu não consigo
um resultado em termos de brilhantismo artístico e processual como eu consigo com as crianças. Porque os adolescentes, eles geralmente eles precisam receber algo mais mastigado. Então, eles pedem muito mais um auxílio no momento de dizer, não, mas o que eu digo? Mas como que eu falo? Mas para onde que eu olho? E aí, como o adolescente exige muito essa direção, e eu trabalho com uma produção simples, né? Eu acho que eu não alcanço um grande sucesso com os adolescentes do ponto de vista de sucesso em festivais e tudo mais, né? Eu acho que uma outra questão é que, assim, existe um mercado de vídeos produzidos para adolescente e por adolescentes, mas não existe um mercado produzido por crianças. É raro você ver filme infantil. E quando vê, essa bobajada aí das Chiquititas, essas novelas do SBT, que, na verdade, rebuscam uma infância que é inexistente. Então, quando você assiste Malhação, você consegue ver o jovem retratado. Mas quando você assiste Chiquititas ou uma novela do SBT que tem crianças, você não vê a criança retratada. Você vê uma caricatura da infância vista por um adulto lá dos anos 80, né? Porque a gente sabe que a escola já não é mais daquele jeito de plástico. Os orfanatos... Eu nunca vi orfanato com tanta gente branca na minha vida. Meu Deus. Então, essas coisas fogem muito da realidade. Então, quando surgem os filmes do Anderson com crianças trabalhando bem com verossimilhança, o pessoal fala, nossa, nunca nem vi. E aí eu acho que traz mais destaque. Mas os filmes do Senzala, é legal. Eu vou escrever aqui no chat como que é o nome do canal, porque Senzala é escrito com 100. Senzala Filmes. Entendeu? Esse Senzala Filmes aí, ele é escrito com o número 100 porque o nosso objetivo é fazer com que até o final desse ano a gente tenha 100 produções só protagonizadas por negros. Nem todas são necessariamente ativistas, mas todas têm um protagonismo negro. Seja o ator principal ou a atriz principal criança, seja o ator ou a atriz principal o adolescente. Mas sempre ali tem um protagonismo negro. É isso. Beleza, obrigado aí. Muito bom. Depois você passa para a gente, Anderson, e a gente passa para o pessoal também, passa para a escola, passa para todo mundo também. Isso, legal. Como o público é adolescente, acho que eles vão curtir também, né? Isso, ótimo. Mais alguém, gente, querendo fazer pergunta? Vamos lá? Tá aberto. Oi, eu queria saber em que região foi gravado? Quem tá falando? Onde que era aquele lugar? O filme foi rodado em Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte. Na cidade de Contagem, que é a Grande Belo Horizonte, numa ocupação que foi desenvolvida lá. Então, tem 3 filmes que foram produzidos lá. Esse daí que se chama Dono de Casa, um outro que chama Aniversário e Castigo, e um terceiro que chama Papagaio Verde. Também muito interessante, que fala sobre liberdades, né? Nesse momento é muito interessante falar sobre isso, né? Porque a liberdade é aquela história de ninguém sabe explicar exatamente o que é liberdade, mas todo mundo sabe exatamente o que ela é, né? E aí a gente fala sobre essa temática partindo do ponto de vista de um papagaio verde, que é uma pipa. O microfone, Cidade. Ô Anderson, deixa eu te fazer uma pergunta agora também. As crianças e a comunidade assistiram o filme depois? Você conseguiu exibir na comunidade o filme? Eu consegui exibir o filme na comunidade. Teve aproximadamente umas 120 pessoas, mas eu não consigo falar muito sobre isso porque eu não estava presente. O filme foi rodado em janeiro de 2017. E aí, embora ele tenha demorado para ser finalizado, o que aconteceu foi que eu estava com compromissos em São Paulo, né? Eu fui para fazer esse trabalho em Belo Horizonte, e esses compromissos, junto com as datas da associação
e da produtora que me contratou para fazer o filme não conseguiram casar. Então, eu não consigo muito dizer. Eu posso dizer o que disseram, né? Então, as crianças foram meio que ovacionadas, e na escola onde eles estudam, eles deram autógrafos, essas coisas assim. Ah, que legal. É bem bacana, assim, todo mundo perguntando como é que aquele menino anda de bicicleta daquele jeito. É. Você sabe que quando nós exibimos nas comunidades, o pessoal perguntava assim, nossa, a agência é muito boa, selecionou umas crianças ótimas trabalhar nessa agência. O pessoal está acostumado, né, que é pegar as mesmices de sempre, né, quando foge um pouco. Mas, enfim, mais alguém aí pergunta, pessoal? Os alunos tudo quietinho, né? Tá faltando uma sala de aula, né? Sala de aula é bom, né? É verdade. Vamos lá, mais alguém? Ó, eu vou passar aqui no chat uma sugestão que eu gostaria de passar para os alunos de um filme que tem feito bastante sucesso aqui na rede, inclusive já passou assim mais de 7 milhões de views. Eu vou passar aqui a versão que tem de um filme chamado... o filme se chama... Peraí. Você Não Pegou Por Engano? E fala sobre um menino que é acusado de ter roubado o celular dentro da sala de aula. É bem bacana esse curta. E ele é ambientado na escola, e além de ser ambientado na escola, é só com adolescentes. Aproximadamente a idade dos alunos que estão aqui agora. Acho que apareceu uma pergunta aí. Quanto tempo acho que levou para produzir? Cerca de quanto tempo demorou para produzir esse curta? Nós produzimos no final de semana, sábado e domingo, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Um intervalo de 2 horas para o almoço. Eu tenho uma dúvida. Dado todo esse tempo de produção, já rolou de uma criança ficar de saco cheio e querer sair do meio do projeto? Não, na verdade, não é que já rolou. Na verdade, é que sempre rola. Eu tenho vários filmes que as crianças saem no meio, e aí quando ela fala assim, não quero mais fazer, não quero mais fazer. Mas por que você não quer fazer? Não, porque a gente vai sair, eu vou na feira com a minha mãe. Mas você vai voltar? Não vou voltar, não. Então tá bom, faz uma cena aqui só se despedindo, então, para dar sentido. Aí aparece um moleque saindo. Então, eu tenho vários filmes que eu faço em oficina, e é muito comum as crianças abandonarem no meio do filme o que estavam fazendo, né? Tanto que aqueles meninos que aparecem lá no começo, onde quando ele vai buscar a toalha lá na casa daquela mulher, aqueles meninos participaram daquelas cenas porque eles só apareceram no domingo. Então eles faltaram no sábado, aí quiseram participar só no domingo. Quando chegaram e falaram, não tenho cena para vocês, a gente não tem como planejar. Mas a gente vai fazer uma ceninha para você aparecer fazendo uma fala. E aí eles aparecem só fazendo uma fala ali no começo, né? Porque eles fizeram a oficina da segunda até a sexta, e quando chegou no sábado, aí eles não participaram não participaram do processo. E aí no domingo eles voltaram. Então foi um pouquinho diferente, né, Vitor? Em vez deles estarem e fugirem, eles fugiram e depois voltaram. Não sei o que é mais difícil para administrar. Entendi. Marcelo, deu um barulho agora. Você tá com 2 dispositivos? Pode fazer 2 quadradinhos aí. Acho que é isso. Eu liguei 2 vezes, né? Peraí, eu vou desligar um. Peraí, vou sair. E agora? Agora tá perfeito. Tá bom. Acho que apareceu outra. Tem umas 2 perguntas aqui, uma do Felipe e a outra da Lília, né? A do Felipe pergunta, quantos filmes costumam produzir todo ano? Eu, particularmente, essa pergunta tem 2 respostas, né? A primeira resposta é quantos filmes eu produzia até 2017. E agora, quantos filmes eu produzo de 17 para cá. Eu não sei se vocês são ambientados com a lógica do futebol brasileiro, mas tem um filme meu chamado A Rua é Pública que fala sobre futebol. E aí, no ano de 2017, o capitão do Flamengo, Everton Ribeiro, assistiu esse filme
e compartilhou esse filme. E aí, a partir do momento que ele compartilhou esse filme nas suas redes sociais, dizendo assim nascem os verdadeiros craques do futebol brasileiro, e compartilhou esse filme, toda a comunidade do Flamengo e que segue o Everton Ribeiro, que é fã dele, assistiu ao filme A Rua é Pública. De repente, eu estava em casa e o filme tinha 10 mil visualizações, dali passado um mês tinha mais de 1 milhão de visualizações. O que é interessante é que as pessoas todas não assistiram só o filme A Rua Pública, assistiam os meus outros filmes que estavam também no meu canal do YouTube, e de uma hora para outra eu passei a ter aproximadamente 300 mil visualizações por dia no YouTube. E aí eu comecei a produzir filme pra caramba, porque eu tinha que... O público ficava falando, tem vídeo novo, tem vídeo novo. E aí eu comecei a produzir esses filmes para o YouTube. Então, no ano de 18 e 19, eu produzi aproximadamente 60 curtas-metragens para colocar no meu canal do YouTube, né? E no ano de 2020, esse número caiu para 20 curtas. 20 curtas não, 18 curtas, só porque não tinha como produzir durante a pandemia. Os atores todos estão em recesso desde o dia 3 de março de 2020. Então, a gente não produz nada desde lá. Toda a produção foi feita anteriormente ao começo da pandemia. Então, antes do Everton Ribeiro, eu produzia aproximadamente uns 10 a 20 curtas por ano, sempre em oficina. Raramente era produção, como eu poderia dizer, não independente. A partir de 2018, quando eu passei a ser financiado pelo YouTube, aí eu comecei a ter muito dinheiro para produzir, e aí eu produzia, igual um amigo meu fala, que nem pastelaria. Eu falava, Anderson, me vê um curta-metragem aí rapidinho, com queijo e carne. E aí acabou ficando bem comum. Então, essa foi a pergunta do Felipe. Agora a Lilian perguntou, relate uma situação inusitada durante as gravações. O menino que faz o pai, o cara que é o dono da mecânica lá, ele estava com uma camiseta nova, porque ele falou, vou fazer o filme, vou colocar a camiseta nova. Só que ele não queria encostar no chão. Não, tio, minha camiseta é nova, minha camisa nova, eu não vou encostar no chão, porque senão vai sujar tudo de barro. Mas o que você quer que eu faça? Porque o mecânico vai ter que deitar assim para poder mexer no carro. Aí ele falava assim, não, dá um jeito aí, coloca uma coisa. Então a gente tem que colocar um saco de lixo debaixo das costas dele para ele poder fazer a cena. Mas na hora de levantar, ele só fingia que encostava assim, para não encostar as costas no chão. Isso deu um trabalho, a gente gastou mais ou menos uma meia hora só para organizar ali o chão, para o menino não ter que sujar a camiseta dele, né? Isso é muito interessante. Esse é uma pergunta. Esse é um ator bem delicado de lidar, né? É verdade. E a outra coisa é que esse menino tinha uma sensibilidade tão impressionante que às vezes eu chegava e fazia um take sem linguagem verbal e falava, e aí você agora faz uma cara, olhando para o Riquelme, uma cara de um menino que está chateado porque o único cliente do dia foi embora e não quis consertar o carro. E aí o menino falava, nossa, mano, menino monstruoso, vamos fazer outro take. Nossa, ficou melhor. E ele ia fazendo cada vez melhor, assim. E o cara nunca tinha feito teatro na vida, sabe? E tinha um super talento para representar a ele próprio, né? Mariana Mendes. Lilian, essa foi a sua pergunta, né? Agora eu vou para Mariana Mendes. Eu adorei a forma que o curta captou essa espontaneidade da infância. Me trouxe nostalgia. Geralmente é o que falam bastante sobre as crianças que produzem dentro dessa metodologia do lado beco, né? Porque se utiliza da leitura que a criança faz de uma possível situação. Então, eu tenho a Olga, numa das séries que eu produzo lá no canal Lado Beco, que é o meu canal principal, eu tenho a Olga, que é uma menina que quando eu explico as cenas para ela, qual que é a situação proposta, às vezes ela passa 2 minutos falando sem parar. E aí depois eu tenho que cortar na edição de tanto que ela fala. Ela vai falando, ela vai inventando coisas. E às vezes se você vai gravar uma cena com ela em que ela está falando ao telefone e que não aparece a outra pessoa, ela consegue fazer uma ligação de telefone e aí você imagina que tem outra pessoa discutindo com ela do outro lado.
de tão bem que ela faz. Eu concordo muito com você, Mariana Mendes, que realmente é maravilhoso revisitar a infância a cada momento que a gente faz isso, né? Vanessa Gonçalves, quais cenas que mais marcaram vocês? Olha, eu acho que para mim a cena mais marcante é a cena que é mais difícil de se fazer e que a gente reservou um tempão para poder produzir. Só que quando chegou na hora de produzir, foi tão fácil, porque o menino era bom demais, que é a cena da bicicleta. Fazer o trajeto dele da bicicleta, freando em cada curva, que eu queria mostrar o nome das ruas. Rua da Revolução, Rua João Goulart, Rua Nelson Mandela. Então ele vai passando pelas ruas e vai aparecendo esses vultos históricos na plaquinha lá de trás. Não sei se o público viu, mas eu queria mostrar e elas apareceram lá, né? E às vezes a gente faz um sacrifício enorme para a pessoa poder mostrar alguma coisa que aparece lá e nunca ninguém vê. Mas dessa vez eu acho que... Mas o menino é muito bom na bicicleta mesmo, viu, Anderson? Demais todo documento, e aí ele fazia tudo em take único, é impressionante. Muito bom. Estamos aqui com os alunos do terceiro ano, eles estão em processo de escolha de profissão. Como foi esse processo para você? O processo da escolha da minha profissão perpassou por uma situação bem simples, assim. Eu estava precisando de dinheiro, comecei a fazer uma peça para poder ganhar dinheiro. Eu já fazia curso de teatro, aí o meu professor de teatro chamou eu para fazer uma peça de teatro. E aí ele começou a pagar um cachê para mim de 15 reais. E aí eu fazia um final de semana 2 peças que ganhava 30 reais, isso lá no ano de 98, e aí eu comecei a perceber que eu manjava um pouco de atuação, e aí eu comecei a dar cursos de teatro para crianças. E aí, a partir daí, que eu me percebi diretor, porque eu tinha que decidir algumas coisas, e eu tinha uma fixação, eu não gostava de trabalhar com texto velho. Né? O pessoal no teatro fala, Plínio Marcos, não, todo respeito. William Shakespeare, todo respeito. Ana Maria Machado, todo respeito. Mas eu quero que vocês, crianças, criem um texto que conte a história de vocês, de onde vocês vêm, como que vocês vivem e o que vocês têm para contar. Desde o teatro eu sempre gostei de fazer esse tipo de trabalho, né? No cinema, eu nunca, que eu me lembro assim, são mais de 200 filmes, eu nunca fiz um filme que não fosse autoral. E sempre ali sobre a coautoria das crianças, junto comigo, né? Então, eu acho que foi isso. Eu não escolhi a profissão, foi a profissão que me escolheu. Beatriz dos Santos. E como as crianças se sentiam em posição de atores? Eles depois falaram que gostaram, queriam seguir carreira, ou para eles era mais um tipo de brincadeira? Para eles era mais um tipo de brincadeira. Tanto o processo de feitura do filme, quanto de atuação. Para que você tenha uma ideia, Beatriz, como as crianças participaram de uma oficina de cinema, e elas tiveram contato com os equipamentos, quando eu perguntei assim, quem quer fazer o quê no filme? Todas as crianças queriam ser câmera ou segurar o microfone, ninguém queria ser ator. Aí eu falei, mas se ninguém for ator, não vai ter filme, gente. A gente vai filmar o quê? E isso foi interessante, né? Porque as crianças acabaram tendo que ir para a atuação porque elas tinham que aparecer, né? Mas elas não têm muito interesse em ser ator, não. Aquilo foi mais uma brincadeira para elas. Quais os gêneros de filme vocês gravam? Atualmente, lá no Lado Beco, a gente grava mais filme cabeção, assim, filme de ativismo. Então, a gente pega alguma temática e vai discutir essa temática. Até o ano de 2011, até o ano de 2012, eu produzia muito filme que tinha um viés tirar a risada dos outros. Era o meu principal objetivo, fazer filme para as pessoas darem risada. Aí, em 2012, eu fui passar as férias em Alto Paraíso de Goiás, na zona rural. E eu conheci uma senhora que morava numa casa que não tinha água, não tinha luz, não tinha internet, não tinha telefone, nem sinal de celular. Essa mulher vivia numa situação de miséria impressionante, tinha que andar de 4 a 6 quilômetros para conseguir buscar água numa cachoeira que ficava lá perto, uma nascente. E aí eu fui fazer um filme denunciando a situação dessa mulher, para que algumas pessoas, de alguma forma, pudessem ajudar, né?
E aí esse filme ficou muito incrível. Esse filme se chama Cerrado, os Quatro Elementos. E aí, a partir desse filme, um grande grupo de pessoas começou a se voluntariar para ir até Alto Paraíso de Goiás e construírem cisternas de captação de água da chuva para 41 famílias que moravam ao redor dessa senhora de 69 anos. O meu filme mudou a realidade social de uma comunidade de 41 famílias. A partir daí, eu comecei a enxergar o cinema como um recurso de transformação social. E aí eu nunca mais fiz filme só para entretenimento. Comecei a fazer filme sempre refletindo sobre alguma situação ou sobre alguma proposta que deveria ser vista pelas pessoas. Então, até hoje, isso acaba sendo o que eu trago comigo, a minha busca de legado. Esse é o legado que eu quero deixar para a humanidade. Parabéns. Muito bom. Você já pensou em produzir algum durante a quarentena? Eu fiz um filme durante a quarentena, o ano passado, lá no Sul, na cidade de Gramado, e esse filme fala sobre a Covid, é a história de uma menina que perdeu uma amiga num acidente, e essa amiga morreu no dia do aniversário dela. E aí ela fala assim, agora, daqui até o fim da minha vida, eu vou sempre pensar no meu aniversário como uma data triste. Aí os amigos dizem para ela assim, não se preocupa, a gente vai estar sempre perto de você para não permitir que você fique triste no seu aniversário. E aí no primeiro aniversário de morte, está todo mundo na pandemia. E aí ninguém pode se reunir, ninguém pode se encontrar, não pode fazer festa. E aí eles resolvem se paramentar totalmente e fazer uma festa simbólica para essa menina. E aí o filme conta o enredo desses jovens tentando realizar essa festa sem correr o risco de pegar Covid. Yasmin, foi esse que eu fiz. Mariana Mendes. Como vocês selecionam os atores mirins para os elencos do curta? Pessoal, quem quer participar de uma oficina de cinema para fazer um filme aqui no final de semana? Quando acaba a oficina, pessoal, quem quer fazer o filme? Quem quer ser o ator do filme? E aí as crianças vão falando como vai ser a história. A partir de como vai ser a história, eu vou falando, me conta aí como você entendeu o que é a história. Aí as crianças vão contando. A partir da espontaneidade com que a criança conta, eu percebo que ela tem uma facilidade de expressão melhor, e aí faço a seleção do elenco a partir deles narrando. Então, eles estão sendo testados, mas eles não sabem que aquilo é um teste. Cara, eu tenho uma pergunta sobre o que você falou, sobre o Anderson. Diga lá. Não, é um pouco isso, Anderson. Como que você... Porque a gente olha o cinema, como a gente olha para muitas dimensões da vida, né, do vida adulta, e fala assim, isso não é coisa de criança, né? E você vai desenvolver esse seu talento, essa sua arte, o cinema, de uma maneira incrível, completamente, eu diria, transgredindo todas as regras, né? Porque a primeira experiência da criança, na verdade, ela não é nenhuma atriz ou ator, como você falou, como pelo menos eu percebi, mas ela continua brincando, né? Então, como é essa questão lúdica da criança, como que você percebe isso? Porque a gente que é adulto olha assim e fala, não, isso não é coisa de criança, né? E você faz o cinema ser coisa de criança. Então, como que é isso, né? Essa questão... E a importância dessa coisa do brincar, né? Que às vezes faz tão falta na infância das crianças brasileiras, né? Lúdico, brincar, né? E você combina acho que as duas coisas, né? Bom, primeiramente eu acho que as crianças, elas são por si só grandes agentes de espontaneidade no brincar do faz de conta. Quando eu ligo a câmera, eu não quero atores na frente, eu quero crianças brincando de faz de conta. E como elas já fazem isso no seu dia a dia, isso é muito natural. A maior dificuldade que eu tenho, muitas vezes, principalmente para poder construir essa narrativa reflexiva sobre essa questão do gênero, por exemplo, do dono de casa,
eu pergunto para as crianças assim, vocês querem fazer um filme como? Aí geralmente, eles querem reproduzir filme que eles já conhecem. Vamos fazer um filme de terror, que não tem não sei o quê. Aí um carro vem e fala assim, tem carro aqui? Alguém dirige? Então não tem carro no filme. Próximo. A gente podia fazer um negócio que aí havia um monstro voando. Tem alguém que sabe voar aqui? Não. Alguém sabe fazer monstro que voa? Não. Então, próximo. E aí eu vou sintetizando a criatividade das crianças para que, sem eles perceberem que eu estou ditando uma norma, que eles compreendam que eles precisam contar as histórias deles, da comunidade deles, contar a realidade deles. E aí eles partem para um processo de transgressão, muitas vezes contestando aquilo que eu estou sugerindo. Então eu falo para a menina, o que você faz no seu dia a dia? A menina fala assim, eu brinco de casinha. Aí eu falei, então vamos lá, vamos fazer um filme onde todo mundo brinca de casinha. Aí os meninos todos falam, sai fora! Sai fora! Porque todos os meninos não entendem que podem brincar de casinha. Aí eu começo a refletir com essas crianças o seguinte, já pararam para pensar que menina só brinca de boneca e menino só brinca de carrinho? E que quando cresce, aí a mãe é responsável pela criança e o pai pega o seu carro e vaza para fazer outras coisas? Quem aqui não sente falta do pai? Quem não queria que o pai tivesse mais presente em casa? Quem aqui não acha que receber um abraço do pai é uma coisa boa? Quem não gostaria de receber um beijo do pai? E aí eu começo a mexer com uma coisa que as crianças nem notam, que é a carência do afeto paterno. E aí elas começam a entender que a carência do afeto paterno que elas sofrem, na verdade, é decorrente da falta de brincar de casinha que o pai teve no passado. E aí ele fala, então tá bom, vou fazer essa coisa aí. Então tá bom, eu vou participar. E aí o menino resolve participar porque ele se sente, de alguma maneira, sensibilizado com aquilo que foi construído dentro dessa narrativa, desse debate sobre essa questão. E aí ele aceita brincar de casinha, os outros aceitam brincar de casinha numa boa, e nesse elenco exatamente tinha um número reduzido de meninos, e tem até um menino dirigindo um carro, mas outros meninos estavam a fim de fazer aquele papel. Os meninos que aparecem lá dando pano para ele também queriam fazer o papel e já estavam sensibilizados a isso. Então, acho que é mais ou menos assim que acontece, sabe, Marcelo? E é interessante no set, às vezes as crianças chegam e falam assim, mas a gente vai poder ligar o fogo? Nossa! Sabe? E aí, às vezes eu estou fazendo um filme falando sobre a moreira, aí o menino, tio, olha lá, tá subindo na árvore, tá subindo aquela moreira mó alta. Aí eu falei, mas pode subir, o filme é sobre isso. Pode? Ele falou que pode! Então, o menino que veio denunciar uma coisa, dali a pouco virou diversão para ele, né? E isso é importante para que as crianças entendam que a autonomia da criança é algo importante para a sua vida. E que existe uma geração todinho, onde os pais são cheios de cuidado de você não pode ir na rua, você não pode atravessar a rua, não pode ir na padaria, porque o mundo é perigoso. Porque nossa geração foi criada antes do Gil Gomes e do Datena. Então a gente tem outra percepção do que é o mundo e a rua, né? E as crianças não têm, elas estão cercadas de um medo que o pai e a mãe passam para elas, que elas nem entendem de onde vem. Evelyn Cristina, gostei muito da forma como mostra a imaginação das crianças, apenas queria ter visto a menina brincando de ser veterinária. A menina ia brincar de ser veterinária, só que aí o sol baixou, e aí a gente não conseguiu fazer essas cenas a tempo, porque teria uma continuidade, inclusive ela voltando para casa. Às vezes a gente não percebe, mas a atenção aos detalhes traz riqueza cinematográfica. Exatamente, eu estava falando aqui, Vitor, sobre esse lance de uma cena que eu achava que ia demorar muito tempo para mostrar as placas das ruas dessa comunidade, que eu acho algo bem bonito. Os atores tiveram um salário? Se sim, o salário dos atores mirins variou de acordo com as visualizações que o filme teve, ou vocês deram um cachê único? Os atores participaram de uma oficina, e o resultado dessa oficina foi o filme. Depois de 2 anos, é que esse filme foi para o YouTube e começou a gerar visualização. Quando esse filme começou a gerar visualização, cada ator recebeu como se fosse uma premiação de R$ 1.200, que foi entregue ao seu responsável. Só aqueles 4 atores principais.
Os outros receberam uma ajuda de custo de 100 ou 50 reais no dia que o filme comemorou o aniversário de 2 anos. Muito bom. Qual a sensação de perceber que você conseguiu fazer uma mudança social tão grande em questão da Mulher da Cachoeira? Eu entendo esse processo do Cerrado dos Quatro Elementos desse filme como o maior trabalho que eu fiz na minha vida, né? Eu tenho hoje mais de 200 filmes. Esse é o meu filme mais importante, mesmo não tendo ganhado nenhum prêmio no cinema. Ele é o filme que mais transformou a vida das pessoas. E mais do que isso, ele me transformou e ele transformou a vida de todos os atores que passaram por mim depois que eu fiz. Então, ele mudou muita coisa na minha vida e na vida das pessoas, né? Muito boa a seleção dos atores, sim. Seleção perfeita. Já pensou, fez um filme referente a essas construções sociais do tipo, o menino não pode brincar de casinha? Eu fiz mais ou menos uns 5 filmes com essa temática. Se você entrar lá no canal lá do Beco, eles estão lá. E vocês podem também me cobrar também por WhatsApp, ou mesmo por aqui, eu posso ir colocando os links. Como são 200 filmes, é mais difícil de achar, né? Mas eu sempre abordo essa temática com narrativas ou pontos de vista diferentes. O Anderson, só mais bem rápido, Cidálio. A gente sabe, ou eu ouvi dizer, né? Eu ouvi dizer, e eu acho que você também, o Cidálio pode confirmar, as coordenadoras pedagógicas, enfim, e nas escolas da elite, né, da classe dominante do nosso país, gente muito rica, tem diversas experiências dentro da escola, de teatro, de cinema, e outras, né, de aprender o inglês, né, uma outra língua, 2 línguas diferentes, logo na infância. Isso permite o desenvolvimento do ser humano plenamente. E nas escolas mais pobres, né, da periferia, enfim, as crianças, os adolescentes não têm essa oportunidade de experimentar o cinema, o teatro, aprender outra língua. Tem uma série de dificuldades, né? E a gente vê o quanto é importante e o quanto se descobre e o quanto se experimenta com esse cinema que você faz, né? Com o depoimento que você deu aqui para a gente, né? E o quanto isso deve fazer falta na formação dos nossos adolescentes, das nossas crianças, né? Porque poderia potencializar o conhecimento, a formação, né? Um ser humano muito mais pleno, né? Então, essas carências que eu acho, essa desigualdade de educação, né? E a falta que faz você não ter só o português e a matemática, mas o cinema, o experimentar o teatro, a poesia, né? Essas possibilidades que também deviam fazer parte da educação, né? Da formação, da educação mais formal. Eu queria... Nem sei se é uma pergunta, né? Marcelo, a sua fala me contempla bastante. E eu queria fazer um convite para você assistir um filme meu chamado Quando Sinto Que Já Sei. Quando Sinto Que Já Sei é um filme produzido no ano de 2012, 13 e 14, quer dizer, e fala sobre quando sinto que já sei. E fala sobre como eu gostaria que fosse a escola ideal, sabe? Que a escola ideal é uma escola que difere bastante do processo que a gente conhece tradicionalmente e deshierarquiza um pouco as relações entre professor, aluno, diretor, e mais do que isso, propõe que o aluno receba uma educação mais crítica, né? E que, de fato, ele seja um pouco responsável pela tutela da própria produção de conteúdo da escola. Os alunos dessa escola que aparecem nesses filmes, eles são pesquisadores em vez de alunos, e eles se entendem assim, né? Então, eu acho muito importante que tanto a arte como a filosofia, mas não a filosofia para estudar filósofos, a filosofia
para filosofar o nosso tempo, sabe? Eu nem sei se isso cabe numa aula de alguma matéria específica. Mas filosofar o nosso tempo, compreender o que é o Estado e ter oficina de jornalismo. Eu dei durante 2 anos oficina de jornalismo para alunos de escolas e uma das matérias era você vai ter que fazer uma reportagem onde você vai manipular a verdade de maneira que o seu espectador nunca compreenda que aquilo que você está dizendo na matéria ou na reportagem é uma mentira. Então, como construir uma verdade a partir de uma mentira que você inventou? Essa era uma das temáticas que rolava durante a produção dessa oficina, que chamava GEMA, Grupo Escolar de Mídia Alternativa. As pessoas precisam entender como manipular a partir das comunicações para poderem entender que são manipulados, para poderem questionar que a mídia, a televisão, a internet, até o grupo do WhatsApp não é verdade absoluta, para poder entender o que está acontecendo no nosso país por pura falta de educação midiática. Nós tivemos um país inteiro, chamado Estados Unidos da América, que foram sensibilizados a se tornar um país de guerra, única e exclusivamente porque eles colocaram o herói americano como um soldado de guerra. Então, existem centenas de filmes que são financiados pelo governo americano, pela indústria de Hollywood, para transformar o soldado americano num herói de guerra. Então, quando eles chamam voluntários, as pessoas seguem fazendo filas quilométricas para poder pegarem armas e matarem outras pessoas, porque eles foram sensibilizados de que aquilo é o certo. Através do quê? Do cinema. Então, é preciso que as escolas deem espaços para que as crianças consigam se expressar através de arte, para que a gente produza cada vez menos peças de teatro só baseado em histórias que já foram escritas e que as crianças possam criar histórias e possam melhorar suas narrativas e que a professora de educação artística não exija dos seus alunos que eles façam apenas releitura de pinturas de artistas que já existiram, mas que eles exijam que as crianças criem suas próprias artes, criem suas próprias obras com materiais que eles têm à disposição. Muito bom. Anderson, só uma questão aqui. Já está dando 17. O papo está tão bom, já deu 17h30, já passou de 1 hora a live, viu? Eu queria que você respondesse as últimas perguntas que estão aqui, que é da Vanessa e a... Quando você parou, Anderson? Você deu a última? Qual foi aqui? A última foi da do Alisson. A do Alisson. Só que o Alisson fez mais uma pergunta. Você já pensou em fazer um filme referente ao Menino Pode Brincar de Casinha? Esse já foi. Esse ano... Liana. Laina. Desculpa, Laina. Esse ano já tem algum em andamento? Como que está funcionando nessa pandemia as produções? Esse ano eu só tenho criado roteiros na minha cabeça. Eu só vou ousar sair de casa para produzir alguma coisa quando eu tiver com as 2 doses da vacina tomada, mais 30 dias, que é o tempo da janela imunológica. Enquanto isso, eu estou totalmente confinado e, graças a Deus, as minhas produções e o YouTube possibilitam que eu fique em casa e as crianças das séries também fiquem em casa, recebendo os seus cachês também. Ótimo. Então, já foi quase tudo respondido, então. Gente, nós podemos encerrar? Eu sei que tá bom e teve bastante pergunta, a participação foi boa, mas acho que já passou de 1 hora e eu quero agradecer a presença de todos. Eu quero já divulgar a próxima live, que vai ser no dia 19, lá com um grupo de jovens que faz um curso profissionalizante na ONG Juntos, e também nós vamos exibir também o filme do Dono de Casa com o Anderson. E depois vai ter várias outras lives também, que eu vou divulgar para vocês, aí vão divulgar vai estar no blog. E hoje também nós criamos o canal do CineB aqui. Eduardo, depois é bom colocar aí o endereço do canal para nós,
pessoal, eu passo também depois para eles também, para divulgar o canal. Quer dizer, todo mundo curtindo o nosso canal aí do YouTube, e também tem as redes sociais também, o Facebook, o Instagram, enfim. Quem sabe um dia no TikTok também, que esse canal está pegando também. É isso, gente. Anderson, quer fazer um encerramento aí? O que você achou da participar hoje? Gostaria de agradecer a participação de todo mundo aí e dizer que eu admiro bastante o trabalho de vocês, a união tanto institucional quanto artística, que eu acho que é uma mistura muito produtiva, principalmente porque vocês conseguem trazer jovens para virem aqui falar, fazerem suas perguntas e, de alguma maneira, inspirar as pessoas a tomarem, de alguma maneira, as rédeas da sua expressão pessoal, né? É importante que os jovens tenham essa consciência de que o TikTok é só a ponta do iceberg. Vocês podem fazer muito mais do que só reproduzir coisas engraçadas. Eu acho que vocês têm bastante ferramenta para isso e eu espero que isso cresça cada vez mais, até que a gente não precise de adulto dizendo o que a gente precisa fazer na produção independente no Brasil. Muito bem, muito obrigado, Anderson. A Tatiana está por aí? Tô sim, Cidade. Tatiana, vamos fazer encerramento, aí chega você fazer algumas palavras aí, o que você achou? Eu vi que os alunos gostei bastante aqui, eu gostei bastante, viu? Gostei bastante, achei que eles participaram bem. Nas nossas aulas também, eles costumam usar bastante o chat, viu? São tímidos aí para ligar microfone e câmera. Eles estão seguindo aí o padrão que eles usam nas aulas, mas eles são bem participativos. Eu queria agradecer, em nome da escola, da Lilian, do Helder, pessoal aqui da nossa equipe, pelo convite, pela oportunidade. A gente preza muito pela cultura, a gente tenta levar os nossos alunos para conhecer espaços, para conhecer São Paulo, para ter novas oportunidades. Essa parceria é muito válida, muito boa. Agradecemos aí a oportunidade e ficamos disponíveis para próximas, né, novos momentos, sejam eles online e no presencial, quando a gente conseguir voltar aí em segurança. Legal. Obrigada mesmo. Tatiana, duas coisas que eu ia falar para você. Primeiro, podemos fazer mais uma live para pegar outra turma que não participou hoje. Aí eu marco para você lá para o mês de maio, a próxima live. Segundo, consultar os alunos, quem mora em prédios, apartamentos, tipo Singapura, CDHU, Minha Casa Minha Vida, para a gente levar o Cinebeixo lá pelas janelas dos apartamentos. É muito bem, é muito legal. A gente entra na fase laranja agora, né, podendo levar o projeto. Olha, eu tenho uma mãe aqui na escola que ela é bem participativa e ela mora em CDHU. Eu vou comentar. Ela estava aqui no dia do vocês trouxeram. Pode passar meu celular para ela. No estacionamento da escola. Bacana. Ótimo, muito bom. E aqui eu vou passar o Marcelo aqui, que para encerrar aqui com os 98 anos de casa, nós fizemos uma live hoje, Marcelo, num dia histórico, né? Muito bom isso, né? Muito bom comemorar o aniversário assim, ó. Muito bacana. É isso, Cidália. A gente fica muito feliz aqui com as professoras, os alunos, com a fala, com essa conversa, né? E essa experiência incrível do Anderson e do CineB. Então, parabéns. Não é para o sindicato, não. É para vocês e para o CineB. Eu tenho só uma coisa que eu queria dizer. Fala aí, Anderson. Só para finalizar, que eu acho que eu já estive no ano de 2014, na ocasião do falecimento da Cláudia, aquela moça que foi arrastada pelo camburão. Eu fiz um filme sobre isso, falando sobre o genocídio da juventude negra, e eu exibi aí no sindicato. Não tem um teatro aí que você vai descendo? Sim, olha de amarelo, Marcelo. Então, foi nesse teatro aí que a gente cofre. Fez. Anderson, Anderson, ali que a gente faz a nossa pré-estreia, Anderson. Que legal, cara. Eu já fui lá nesse teatro, e aí eu exibi isso daí junto com o pessoal do Barão de Tararé, que era parceiro bastante legal.
lá. E aí, depois dessa exibição, eu conheci umas pessoas lá que acabaram fazendo com que eu trabalhasse na TVT durante 2 anos. Eu trabalhei 2 anos na TVT. Olha, que maravilha. A TVT, nos nossos materiais do CineB, tem todo um logo da TVT divulgando, viu? Muito bom. Olha, nós estamos em casa. É verdade. Ver, gente, que no Brasil nós não estamos sozinhos, não, viu? Nós somos bem acompanhados. E nós somos maioria nesse país, viu? Sempre falei isso, Marcelo. Somos maioria nesse país. Gente, muito obrigado a todas e a todas, professores, a minha amiga Rosa aí que acompanhou todinha aí, ela sempre está nas sessões comigo acompanhando, fã do CineB, muito obrigado e parabéns aos professores aí que estão resistindo, tá indo trabalhar com toda essa falta de estrutura, mas tá conseguindo aí fazer o melhor para os alunos, tá? E para a comunidade também. E é isso, gente. É isso, vamos encerrar, né? Então, vamos tirar uma foto, Marcelo? Vamos. Ou não? Me chama aí a... Eduardo, dá para fazer uma foto? Dá, deixa eu só colocar aqui todo mundo aqui, espera um pouquinho. Vamos lá, vamos todo mundo aparecer agora para sair a foto. Pode todo mundo ligar a câmera, então, né? Gente, eu tô me sentindo mal, gente. Eu tô achando que eu tô fazendo alguma coisa de errado. Eu não consigo ficar sem máscara, né? Mas eu tô na minha casa, no mercado, né? Só espera um instante. Aí, a foto agora, ó. Calma aí. Vou só ver se eu coloco. Marco nosso também, um dos sócios da Brazuca. Mais uma vez, só para eu fazer mais uma. Beleza, então, é isso. Muito obrigado e até a próxima sessão, gente. Um abraço para vocês. Obrigado, gente. Abraço. Parabéns. Um abraço a todos, se cuidem. Obrigado, Luiz Cláudio. Depois eu quero seu contato, você passa para mim depois, Luiz Cláudio. Pode deixar, passo sim. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Tatiane. Obrigado, Lília. Você vai embora?